E pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar de 5 coisas que você precisa saber sobre a Constituição Federal. Se você quer descobrir que coisas são essas, esse vídeo é para você. Agora é a hora. Bom, se você quer saber 5 coisas sobre a Constituição Federal, eu imagino que você já saiba o que é a Constituição, né? Mas tudo bem, vou dar uma resumida muito rápida. A Constituição é a lei máxima do país e ela estabelece os direitos e os deveres dos cidadãos, né? Todas as outras leis precisam respeitar a Constituição. A Constituição, ela vem dizer pra gente de todos os nossos direitos, como, né, saúde, educação, propriedade e muitos outros, mas também ela vem dizer dos nossos deveres. Então, se nós temos, né, que pagar por alguns serviços, isso está estabelecido na Constituição. Então, é isso, né? A Constituição é a nossa lei maior. E qual que é a primeira coisa que nós precisamos saber sobre a Constituição? Bom, nós temos que saber quando ela surgiu e quem estava governando na época, né? Então, a Constituição que nós temos atualmente é a Constituição de 1988. Essa Constituição, ela nasceu, vamos dizer assim, no dia 5 de outubro de 1988 e quem estava, né, governando era o então presidente José Sarney. Esse é o primeiro ponto que a gente precisa saber sobre a Constituição. O segundo ponto é que, como assim? Não tinha Constituição antes, né? Não tinha direitos nossos cidadãos? Não tinha deveres? Tinha sim, né? Ela é a 7ª Constituição que nós temos. Existe aí uma certa confusão, alguns acreditam que não, foram 6, outros falam 8, mas o que é mais aceito é que nós tivemos 7 constituições. Essa foi a 7ª Constituição estabelecida no nosso país, né? Desde que viramos uma república. E como a Constituição, ela chegou em um momento em que o país estava saindo de um processo em que o regime, o governo militar havia reduzido alguns direitos dos cidadãos, a Constituição, ela veio para dar uma maior liberdade para esses cidadãos, né? E terceiro ponto que a gente precisa saber é que a nossa Constituição, ela foi uma Constituição que imitou a Constituição norte-americana, né? Então ela teve ali uma inspiração na Constituição norte-americana e nós optamos assim pelo sistema presidencialista de governo, né? Então, nessa inspiração norte-americana, nós estabelecemos que o nosso sistema seria um sistema presidencialista e a divisão dos 3 poderes, né? O legislativo, o executivo e o judiciário, que também está estabelecido na Constituição. O quarto ponto que a gente precisa saber sobre a nossa Constituição. Peraí, é Constituição ou é Carta Magna? Bom, se você já ouviu isso, saiba que a Constituição e a Carta Magna, elas são a mesma coisa, né? Se a gente está falando de Carta Magna, é a nossa Constituição. E de onde surgiu isso? A Carta Magna, né, um nome encurtado assim para falar de um documento muito antigo de 1215, que limitava o poder dos monarcas da Inglaterra e principalmente o poder do rei João. E essa carta, ela veio para como que fazer um acordo, uma aliança ali, né, entre a monarquia e o povo, né, para apaziguar a situação, acalmar os ânimos, né? E como ela foi considerada como um primeiro passo no caminho de se estabelecer um governo menos autoritarista, ela acabou dando esse nome e conhecida por esse nome de Carta Magna todas as outras constituições, né? Então a nossa Carta Magna do Brasil é a nossa Constituição Federal, né? Que estabelece os direitos e os deveres dos cidadãos, né?
E o último ponto, o 5, é que a nossa Constituição, ela tem um apelido, além de ter um outro nome, né, a gente também ser chamada de Carta Magna, ela também é conhecida como Constituição Cidadã. E por que isso, né? Constituição cidadã. Porque ela veio trazer, né, e estabelecer uma série de direitos que não se tinha até então, principalmente nos aspectos trabalhistas. Então, ela estabeleceu o direito à greve, o 13º salário, reduziu a carga horária, né, que antes era de 48 horas para 44 horas semanais, né, o seguro-desemprego. Então, a Constituição, ela ficou conhecida como Constituição Cidadã, porque ela trouxe vários direitos, né, inclusive o Sistema Único de Saúde, o SUS, né, o direito da liberdade de expressão e dos crimes inafiançáveis. Então, muitos direitos e deveres vieram nessa Constituição, que sendo assim apelidada de Constituição Cidadã. Né? E esses são os pontos, né, de você, para você conhecer um pouco mais da Constituição, esse livro enorme, com muitos artigos. E aí surgem algumas dúvidas, né? Será que a Constituição de 1988 nunca mais mudou? Alguma coisa foi acrescentada? Alguma coisa foi retirada dessa Constituição? Porque muita coisa tem mudado na sociedade? Bom, outro dia a gente fala sobre isso, né? Espero que tenha ajudado. Um beijo, tchau, tchau.